Seja bem-vindo ao curso de aprimoramento de técnicas e estratégias para desenvolver trabalhos e projetos com o mundo infantil. Eu sou o professor Raul, mais conhecido como Xambinho. Estarei com vocês nesses 3 módulos, onde vou apresentar para vocês um pouquinho do que eu entendo ali sobre o trabalho infantil e principalmente, né, oferecer para vocês possibilidades de atuação, possibilidades de estratégias que possa, né, melhorar o seu trabalho aí com as crianças e adolescentes, certo? São 3 módulos. Esse primeiro módulo nós vamos conversar um pouco sobre o mundo infantil. Em um segundo momento, nós vamos conversar um pouco sobre a arte de se comunicar, como algumas técnicas e táticas e estratégias para você se comunicar melhor, tanto com as crianças, quanto com as famílias e até com os seus possíveis clientes. E também, no último, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo, um momento importante, onde a gente coloca para vocês como que a gente percebe as atividades, né, os jogos, as brincadeiras, os exercícios, os treinamentos, como que a gente elabora, o que que a gente pensa, qual é o processo de criação, né, desses jogos, dessas brincadeiras. Beleza, pessoal? Espero que você goste, espero que no final desse curso você possa melhorar a sua prática pedagógica, seja onde for, seja você professor de escola, seja você um personal, seja você um professor de esporte. Então, espero que você goste, espero que eu possa ajudar você, possa plantar algumas sementinhas para melhorar a sua prática pedagógica. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos nessa para o primeiro módulo, o mundo infantil. Então vamos dar início aqui, pessoal, esse primeiro módulo, Mundo Infantil. Vamos entender um pouquinho o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes para a gente poder desenvolver o nosso trabalho de maneira mais efetiva e eficaz, com relação principalmente aos estímulos que nós podemos ofertar para cada fase de idade das crianças. Nós sabemos que o nosso corpo é uma máquina, né? Que ela se desenvolve com o passar do tempo, de acordo com os estímulos que a gente recebe, de acordo com o ambiente que a gente vive, de acordo com a comida que a gente ingere. Então tudo faz parte. Muitos pesquisadores aqui, nós vamos conversar um pouquinho mais uma visão mais prática, né, galera? A gente vai tentar trazer aqui para vocês uma coisa mais de professor mesmo, né? Esses 19 anos de experiência, então essa vivência de professor é, claro, respaldado em estudos, em pesquisas, que depois eu vou passar para vocês tudo, PDF, dicas de livro, mas aqui o objetivo principal é mais uma visão mais prática mesmo de todo tudo que envolve o mundo da criança. Beleza? Então, eu acho que o crescimento ele tem uma visão mais quantitativa, assim, né? Uma visão mais de hipertrofia, mais de hiperplasia, uma visão mais de quantidade. E o desenvolvimento é uma coisa mais qualitativa, é aquela transformação que o nosso organismo passa durante todo o processo. E assim, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento, ele começa, né, lá quando tem dentro da barriga da mãe até morrer, o ser humano cresce e se desenvolve de acordo com cada estímulo, cada processo que ele passa durante as fases da vida dele, ele se cresce e se desenvolve de uma maneira. Mas ele nunca para de crescer, ele nunca para de se desenvolver. Aqui nós vamos falar sobre os dois tipos, né, de maturidade biológica, a cronológica e a biológica. Então a gente vai perceber o quê? Que a cronológica é muito ligada à idade, né? Que ele, eu tenho 2 anos e 7 meses, isso é uma idade cronológica. Eu tenho 12 anos e 14 e 5 meses, é uma idade cronológica, a gente sabe ali uma cronologia. Já a biológica, ela tem outros fatores e principalmente ali o fator da puberdade que separa, né? Ali, até a puberdade, antes da puberdade é o pré-puberdade, é um espaço, aí durante a puberdade ali, aquela fase de puberdade é outro espaço, e o pós aí acaba só quando a pessoa morre. Então, sentir essa diferença é importante, principalmente para a gente depois desenvolver alguns trabalhos e desenvolver as nossas atividades. Essas atividades, esse entendimento, ele é importante quando a gente fala de estímulos, né, e principalmente das fases sensíveis, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre elas. Então, se a gente não conhecer e não entender muito bem como que funcionam essas fases, fica complicado para a gente poder desenvolver ações mesmo que sejam efetivas para cada fase que a criança e o adolescente está, certo?
Então aqui nós vimos a fase cronológica e aqui a fase biológica, que eu acredito que seja uma das mais importantes para a gente. Então, esse nível de maturação que os órgãos, né, que compõem o nosso corpo, ele passa, ele se transforma mesmo ali na puberdade, né? Então, no momento da puberdade é onde ele realmente acontecem várias coisas no nosso corpo, no nosso organismo, que existe a transformação interna que vai fazer diferença total no que realmente vai acontecer dali para frente. Então, até a puberdade existe sim um crescimento e um desenvolvimento específico, durante a puberdade existe um crescimento e um desenvolvimento específico, e depois da puberdade também existe um crescimento e um desenvolvimento específico. Então, a gente precisa entender que a gente, dependendo do que a gente fizer, do estímulo que a gente ofertar para o seu aluno, né? É, se a gente acha que ele não está naquela fase, se a gente não consegue entender que aquela fase que ele está maturacional não condiz com o estímulo, a gente, em vez de a gente ajudar, a gente pode até atrapalhar, né, o nosso aluno. E também durante a fase ali da puberdade, né, é importante a gente, desculpa, principalmente nas mulheres, né, as mulheres sofrem bastante com esse um pouco mais, né, do que os homens, porque as mudanças são mais drásticas do que nos homens. Então a gente precisa entender como o que está se passando no momento ali, o que se passa dentro do organismo nesse momento para a gente não prejudicar as nossas ações em vez de auxiliar, certo? Então é necessário você ter um entendimento mais específico e mais focado nessas fases importantes do desenvolvimento infantil, certo? Falando um pouco sobre o desenvolvimento em si, eu vou falar de dois pesquisadores, dois estudiosos aí, né, que trazem para a gente grandes reflexões, que é Galahu e Piaget, certo? Então Galahu, um lado mais motor, assim, uma vivência, um desenvolvimento mais motor, e Piaget um desenvolvimento mais cognitivo. Então, é importante a gente pensar nesses dois pontos, porque são dois conhecimentos importantes para o crescimento e desenvolvimento de todo e qualquer criança, tanto motor quanto cognitivo. Então, entender como que funciona, como que cada organismo reage aos estímulos, como que esses pensadores, como que eles trabalham, como é que eles pensam o desenvolvimento através do movimento, ou através do pensamento, ou através da construção, ou através da interação com o meio. Então, é importante a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. Galahu, principalmente, ele fala muito sobre a maturação e sobre os estímulos. Então, como eu falei ali anteriormente, a gente entender um pouco do processo maturacional ali, entender as fases, né? O que a criança ali com 6, 7 anos, quais são os estímulos importantes para ela. Aí, quando a gente vai para Piaget, ele também vai falar que de tal idade a tal idade ela está preparada cognitivamente para algumas ações, mas ela não está preparada para outras, então é preciso entender um pouco. Eu gosto de misturar, né, um pouco de Galarruger, Piahu, né, para a gente desenvolver as nossas ações pautadas na ciência ali, né, no que a ciência nos mostra e também na nossa prática, né? Se você já dá aula, você pode perceber que quando a gente fala aqui, ó, no próximo a gente vai entender um pouquinho sobre cada um, que na divisão ali, né? Se você dá aula, cara, parece que não, meu, é certinho, né, cara? Pondo ali nos movimentos reflexos, realmente a criança está naquele. As crianças daquela faixa, daquela idade, elas realmente estão naqueles movimentos que são mais para sobrevivência, né? Aí elas vão ganhando o organismo vai se desenvolvendo e a interação que ela vai tendo com o meio, ela vai se desenvolvendo, aí passa por aqueles movimentos mais rudimentares, aqueles movimentos mais objetivos, né? Mais conscientes, e aí a fase dos movimentos fundamentais, onde ela está desenvolvendo, está começando a adquirir aqueles movimentos que serão importantes para todo o resto. Então, quando você vai trabalhando, você vai pensando, você vai ficar, às vezes até para e fala, caramba, aquilo que eu li realmente está acontecendo. Então, Galahu e Piaget, eles subdividem aí o desenvolvimento em 4 fases, né?
Tanto ambos dividem em 4 fases e a idade se assemelham, tá? Então, aqui falando um pouco da divisão de Galahu, então, movimentos reflexos que ele vai lá da intrauterina, já dentro da barriga da mãe, até aproximadamente os 4 meses de idade, pós-nascido, né? Então, são movimentos reflexos, né? São as primeiras formas de movimento, né? Movimentos mais de sobrevivência, né? Eles são involuntários, e ali você vê que as crianças, é quando a criança, ela tá ali se bate, né? Você vê que ela mexe braço e mexe perna sem uma intenção, sem uma intencionalidade. Até mesmo, ele fala até os 4 meses ali, quem teve filho, né? Você já pode perceber que nos primeiros meses mesmo, a mãe tem que pegar a cabeça da criança e colocar lá, senão no peito para ela conseguir fazer a sucção, senão ela não consegue fazer. No decorrer do tempo, vai passando os meses e tal, aí ela já sente, já percebe, já segura, né? Já consegue fazer a sucção com mais intencionalidade. Então, essa é a primeira fase e é uma fase muito sensível, muito complexa, né? Principalmente se você tem um aluno nessa fase, né? Existem trabalhos também nesse momento, é um trabalho muito minucioso. Depois vem, quando a criança nasce, ela já começa em alguns momentos com movimentos rudimentares. Então, os movimentos reflexos e rudimentares, em um certo momento, eles se, se encaixam ali, né? Então, vai ali do nascimento até mais ou menos os 2 anos. Então, são movimentos são movimentos que determinam uma forma maturacional e envolvem movimentos estabilizadores, né? Então é o momento que a criança vai começar a desenvolver a sua estabilidade para outros movimentos. Então é ali que ela vai começar a sentar, aprender a ficar com a cabeça reta, né? A fixar o pescoço, né? A endurecer o tronco, ficar de postura, né? Começa a querer engatinhar, colocar os joelhos no chão, as mãos no chão, começa as atividades de manipulação, né? De acarrar, prender, soltar, apertar, muitas vezes colocar na boca coisas, né? Jogar, né? Joga no chão, aí o pai pega, ela joga de novo, aí o pai pega, joga de novo. Então são movimentos que ela está assim, tá começando a desenvolver ali os seus movimentos mais voluntários. E aí começa também a evolução ali, né, do se arrastar, do engatinhar, do ficar em pé e o caminhar. Né? Então, essa fase é uma fase muito importante, uma fase muito sensível de ser estimulada também. O estímulo tem que ser com muito cautela, muito zelo, muito cuidado, até para não colocar a carroça na frente dos bois, né, como diria lá em Bragança Paulista. Então a gente precisa trabalhar de forma cautelosa, com cuidado nessa fase, que é uma fase de desenvolvimento muito importante. E talvez, na minha humilde opinião, a fase mais importante de todas, que é essa fase dos movimentos fundamentais, de 2 aos 7 anos, essa fase é uma fase fundamental para aquela criança para adquirir as primeiras habilidades que vão ser assim fundamentais para as próximas fases, para a próxima fase que Galarrão entende que depois dos 7 ali até os 12 ele evolui, né? Mas não muda muita coisa, os movimentos só vão se ficando cada vez melhores, né? Só vai aprimorando, na verdade, os movimentos. Mas aí o que acontece, pessoal? Se essa fase aí dos movimentos fundamentais não for muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada, quando chega ali nos 7, 8 anos, correr atrás do prejuízo é muito complicado. Muitos estudos de pesquisas, né, nos colocam aí, eles nos trazem que a personalidade da criança ela termina ali de ser feita aos 7, 8 anos. Depois dali, pouca coisa se muda com relação à personalidade. E com relação à vivência motora também, né? Se a criança ali até os 7, 8 anos é que realmente vai transformar, vai conseguir trazer uma base boa para ela. E essa base servirá como referência para a aquisição de outras habilidades no decorrer da sua existência até quando ela morrer. Então essa fase é muito importante. Então, e após essa fase vem a fase de movimentos especializados, que é refinado
os movimentos, né? Então, os movimentos são progressivos e refinados, ou seja, conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai adquirindo mais habilidades, e aí ela vai adquirindo situações e conseguindo passar por cima das situações motoras. O que significa, pessoal? Então, quanto mais estimulado for a criança, o adolescente e aí futuramente o adulto, mais recursos ele vai ter. Então, que é recurso motor, né? Então, o que acontece? Estimula, 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 a criança vai adquirindo aquele conhecimento, aquela memória, né? Aquela memória motora. Quando ela for estimulada, em algum momento ela tem essa resposta para dar. Porque você sabe que o nosso organismo trabalha com feedbacks, né? Então, eu quero fazer uma ação motora, quero pegar essa caneta. Então, primeiro eu penso, ó, quero pegar essa caneta. Se eu não tenho essa habilidade esse conhecimento prévio de que para pegar minha caneta eu tenho que pegar a minha mão, levar a minha mão até a caneta, trazer a mão, eu preciso treinar, fazer com que isso seja um movimento, é, é, eu preciso treinar esse movimento. Então, nos primeiros momentos, nas primeiras vezes que eu vou fazer esse movimento, eu demoro um pouco mais para fazer esse movimento. Conforme eu vou treinando, conforme eu vou aprimorando, eu pego mais rápido. E o feedback é o seguinte: eu pensei na caneta, aí o meu corpo, ele manda uma mensagem pro meu cérebro falando assim, ah, ele precisa pegar a caneta. Aí o cérebro devolve como resposta uma resposta motora. Para pegar a caneta, ele vai esticar a mão e pegar. Então, conforme vai aprimorando e refinando esses estímulos não, esses movimentos, quanto mais melhor, né? E quanto antes começar a desenvolver as habilidades ali motoras, melhor vai ser, mais refinado vai ser os movimentos fundamentais e especializados, e assim vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Já Piaget, ele divide em sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos, né? Então a criança está conhecendo o mundo através de ações que ela exerce sobre determinados objetos. Então Piaget fala muito dessa interação com as coisas, né? Para desenvolvimento cognitivo. E nesse momento, ó, como eu falei para vocês, de reflexo e manipulação. Lá no de Galahu, quando ele fala exclusivamente sobre o desenvolvimento motor, ele fala que existem os dois, né? Tem os movimentos reflexos e depois os rudimentares. Então aqui o Piaget juntou os dois em um só. Aí depois tem uma fase de 2 a 7 anos, são os movimentos operatórios, né? Então aqui a comunicação começa, né? Então o aparecimento de linguagem que representa imagens e objetos, então e o pensamento intuitivo e egocêntrico. Então é nesse momento que a criança está mais ali pensando só no eu, né? Ela não tem uma visão muito de um todo. Aí vamos falar aqui de educação da nossa área, né? Educação física. Então, dos 2 aos 7 anos, os esportes coletivos não são muito indicados para esse tipo, para as crianças. É claro que elas precisam se trabalhar, você precisa trabalhar o esporte coletivo, você tem que trabalhar ali as modalidades esportivas coletivas, só que de uma outra forma, né, com uma forma mais tranquila, sem tanta pegada de competição, porque eles psicologicamente, né, cognitivamente, eles não estão preparados para esse estímulo. Eles ainda são muito intuitivos, muito egocêntricos, eles não têm muita visão, eles não têm muito esse feeling de grupo, esse feeling de combate, de embate, né? Então, para essa fase, as atividades de cunho mais individual, assim, são melhores, né? Até porque nós estamos naquela fase de adquirir os movimentos fundamentais. Então, a grosso modo, vamos pensar aqui no futebol. No futebol é importante ele jogar um coletivozinho que a gente chama, é importante, mas aqui o importante é o quê? Ele aprender a correr, ele aprender a dominar a bola, aprender a tocar na bola, aprender a chutar a bola, aprender se é goleiro, aprender a defender, né? Aprender a correr lateralmente, correr de costas. Por quê? Porque são movimentos que são fundamentais para jogar futebol. Então, para ele jogar o futebol, ele precisa correr de lado, né, lateralmente, ele precisa correr para trás, precisa correr para frente, ele precisa conseguir adquirir a habilidade de dominar a bola, tocar a bola, chutar a bola, a força, né, que se coloca para tocar, para chutar, para fazer um passe mais distante. Então, tudo isso nessa fase que é mais importante do que colocar o menino para jogar um contra o outro numa competição entre equipes. Então a gente precisa entender um pouco como que funciona todo esse desenvolvimento para a gente poder
estimular de uma forma mais efetiva e eficaz. Agora aqui, nesse terceiro momento, é um operatório concreto que ele vai de 7 a 11 anos e ainda necessita do concreto para fazer as abstrações de seus pensamentos. Então ele ainda precisa aqui entender como que isso aqui, você fala, pô, isso aqui é um livro, tá, mas é um livro, livro que tem dentro, mas ele precisa olhar, ele precisa ter o concreto. Talvez se você falar para ele de livro, ele vai imaginar outras coisas. Então esse pensamento mais abstrato ainda está pegando muito nessa fase. E aí aqui também nós vamos falar de treinamento, né? A gente vai pensar no nosso treinamento ali. Essa fase é uma fase importantíssima, tem várias coisas que acontecem nesse momento, porque é uma fase que está ali no auge do início da puberdade, né? O pré-puber ali. Então aqui, nesse momento, o organismo está em ebulição. Então a gente vai perceber ali lá na frente das fases sensíveis que essa fase de 7 a 11 anos elas são importantíssimas para adquirir e para estimular diversas competências motoras, né? Então é uma fase bem crucial assim. E depois aqui o movimento operatório formal, aí que vai, como eu falo aqui, ó, de 12 em diante, aí ele vai adquirindo, né? A comunicação está a todo vapor, ele consegue raciocinar, consegue levantar hipóteses, resolver, ter soluções. Então, aqui o que acontece? Depois dos 12 anos, que ele vai começar a entender de técnicas, estratégias de jogo, estratégias de competição, e sistema defensivo, sistema ofensivo, essas coisas que quem trabalha com esporte está mais familiarizado, até os 11 anos ali, 10 anos, ele pode até fazer, mas ele não tem esse, esse, essa preparação cognitiva para desenvolver com maestria. Às vezes a gente o menino sai do futebol ali, você não sabe por quê, mas porque, pô, tava trabalhando um sistema tático ali, ele não entendeu direito, se sentiu meio fora da casinha e parou de ir. Então você fala, meu, o que que aconteceu? Mas, às vezes pode ter sido isso. Então é necessário a gente pensar um pouco nesse desenvolvimento cognitivo. Pessoal, por que eu coloquei aqui dois pensadores, um motor e um cognitivo? Porque os dois são meio juntos, né? Não tem como a gente pensar separado. Não tem como eu pensar só em desenvolver um desenvolvimento motor sem entender mais ou menos como que funciona, como que a cabeça da criança está naquela fase, naquele momento. Certo? E aqui agora eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do que eu acho, né, das peculiaridades de cada idade. A partir dos 4 anos ali, dos 4 aos 6, elas não estão, como eu falei, elas não estão prontas muito para competição, então o que realmente pega ali são atividades lúdicas, né, que envolve personagem, que envolve história. Então, às vezes, você quer trabalhar, sei lá, um pique-pega, não pode ser o pegador e o fugitivo. Talvez você fale que o pegador é o tubarão e os fugitivos são as sardinhas, e o tubarão tem que pegar a sardinha porque o mar está feroz, o mar está com, né, o mar está agitado e aí a sardinha, o tubarão está faminto e precisa pegar as sardinhas, então precisa ter uma contextualização para desenvolver essas ações. Isso favorece, é claro que, meu, se você tiver, eu tenho um aluno de 5 anos que eu boto ele para correr, ele corre, tá, tudo bem, não estou falando que ele não vai acontecer. Eu estou falando que se você contextualizar, né, para essa faixa etária, a probabilidade, a probabilidade e a probabilidade mesmo de você conseguir adquirir, de você ter sucesso no que você está fazendo é gigantesca. Então, é claro que tudo que a gente vai falar aqui, mas meu menino de 4 anos, ele já faz todos os exercícios de deslocamento, tal, sem precisar fazer, sem criar personagem, sem nada. Sim, tudo bem. Mas se você conseguir colocar um personagem, colocar um componente lúdico dentro de todo esse processo, vai colocar um algo a mais que com certeza nesse momento da idade deles eles vão gostar. Eu procuro eu sempre procuro pensar que os meus alunos são meus clientes, eu preciso conquistá-los todo dia, toda hora, toda vez, toda a minha atividade, seja dentro da escola, seja como personal, toda a minha aula eu tenho que conquistar ele, cada dia é uma vez, cada dia é uma conquista. Então, tudo que a gente for colocar que melhore
essa nossa relação vai só fazer com que você cresça e evolua e principalmente também o seu aluno. Então, olha, eles são extremamente dependentes nesse fase, né? Eles se envolvem por muito tempo em cada atividade. Então, não adianta você falar, pô, vou fazer uma atividade aqui de 30 minutos com crianças de 4 a 6 anos. Esquece, meu irmão. Com 30 minutos você pode ter aí 3 ou 4 atividades que aí sim você vai conseguir conquistá-los, porque uma só durante 30 minutos, eles dá 5, 6 minutos eles já estão dispersos. Mas a atividade está muito legal, a atividade é legal pra caramba, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, faz parte da idade, eles não estão preparados para receber esse tipo de estímulo. Então a gente precisa, né, respeitar e aplicar que essas atividades que sejam peculiares para essa faixa etária. 7 a 12 anos, então nessa faixa etária, as crianças já elas estão mais, né, com âmbito competitivo, gostam de desafios, gostam de atividades mais dinâmicas, né? As atividades de aventura estão ao extremo hoje. Aqui você tem aí o parkour que as crianças, né, cara, quem colocou já parkour aí na sua aula de educação física, na sua aula de personal, no seu na sua na sua festa de aniversário ali, uma atividade que envolva um parkour, cara, as crianças estão, nossa, e nessa fase as crianças querem andar de skate, de bicicleta, querem andar de patins, então a gente precisa aproveitar esses gostos, né, e desenvolver as nossas atividades para cativar essas crianças, né, tá? E também é um momento, como eu falei, né, um momento de descoberta, muitas coisas mudando, né, é, algumas vezes elas se acham as adultas e aí nessa fase que é interessante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A mãe faz CrossFit, cara, faz uma atividade de Cross Kids para ela, né? Ela vai falar, nossa, eu tô fazendo a mesma atividade que a minha mãe fez, olha que legal. Pô, minha mãe faz um treinamento funcional, faz um treinamento funcional Kids, né? Você que tem um personal, né? Você que tem uma aula até na aula de educação física mesmo. Então faz um cross, cara, faz uma aula de cross kids, fala, hoje nós vamos fazer uma aula de cross kid. Nossa, crossfit, minha mãe faz crossfit, não sei o que, não sei o que. Então isso tudo é para entrar no mundo da criança, né? Às vezes a gente quer tratar as crianças como pequenos adultos, eles não são pequenos adultos, eles são crianças, eles são adolescentes. Não adianta você querer pensar, mas eles têm que ser assim, porque antes era assim. Não, cara, esquece antes, esquece, não esquece. Você tem que trabalhar do jeito de acordo com a sua realidade. Então, essa necessidade de se tornarem presentes, né, é um forte argumento para você desenvolver, para fazer com que a sua atividade seja mais motivadora, né, que envolva o grupo. Então, eles gostam dessas atividades de competir, de formar um grupo aqui, competir com outro grupo lá. Então, é muito legal você aproveitar isso e utilizar ao seu favor. E na adolescência, né, eles são os sofredores, né, os aborrecentes. Então, essas mudanças físicas que acontecem precisam ser muito levadas em consideração. E principalmente as mudanças hormonais. Os hormônios nessa fase estão a todo vapor. Então, às vezes, o seu aluno lá na aula de educação física tá meio mole, assim, fala, pô, cara, acorda, velho, vai lá, vamos fazer. Não, professor, tô meio assim, calma. Mas é normal. É claro que você não pode ser submisso e aceitar tudo que ele fala. Mas isso também faz parte da idade dele. A gente precisa ter o equilíbrio nesse momento, de entender um pouco como é que funciona, né? E que isso realmente existe, e também não ser submisso a ponto de falar, não, ele não quer mesmo, então não faz. Não, a gente precisa entender, né? Precisa entender que isso está acontecendo, que isso realmente acontece dentro do organismo dele, se realmente ele se sente mais cansado porque os hormônios tomam conta da energia que ele tem, então ele vai se sentir mais cansado, ele vai se as mulheres principalmente, né? Os meninos também às vezes tá engordando um pouquinho aí, quer ficar de casaco, a mulher quer esconder o que está crescendo, né? O pelo que cresce, então a voz que muda. Então é preciso a gente entender um pouco que isso tudo faz parte do crescimento e evolução das crianças, certo, pessoal? E agora eu vou mostrar para vocês algumas tabelinhas que falam sobre a fase sensível, né? Principalmente os estímulos motores de cada fase sensível. A fase sensível que a gente tem, que a gente fala do pré-puber ali, da puberdade para frente, né? Então, essa fase que é uma fase super sensível para desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes, né? Agora,
saindo ali da criança e passando para o adolescente, então eu vou mostrar para vocês uma tabelinha. E tem esse PDF faz parte, essa tabelinha faz parte de um PDFzinho muito legal que eu vou mandar para vocês aqui, fiquem tranquilos, que fala exatamente sobre as fases sensíveis que é esse momento, né, da puberdade para frente. Então aqui, ó, até os 10 anos, você pode ver que nos 10 anos ali a sensibilidade para atividades aeróbicas, ela está crescendo, né? Antes ali, a gente nem desenvolve muito essa capacidade, né? Essa resistência aeróbica, essa resistência anaeróbica a gente não trabalha muito, mas ali nos 10 anos para frente que começa realmente a poder trabalhar e ali depois dos 16 que atinge o nível hard ali de desenvolver a fase sensível para desenvolver essas habilidades. Aqui nós vamos falar sobre velocidade, que a gente essa daqui já é indicada, né, para baixo ali, para 9, 8, 7, 6 anos já é indicado você trabalhar alguns tipos de velocidade, principalmente a de reação, mas aqui começa a desenvolver a velocidade, uma fase mais sensível para desenvolver, que ela começa a reação, você pode ver, a reação começa altão e vai diminuindo, e a cíclica ela começa baixinho e vai aumentando, né, no decorrer do tempo. Então são fases, informações importantes para você trabalhar aí com os seus alunos, né? Principalmente você que tem um aluno aí que trabalha com personal, essas informações são bem importantes para a gente. Aqui, ó, força, né? A gente sabe que existe aí uma preconceito com relação ao trabalho de força para crianças. Eu desconheço alguma coisa que diga que não pode. É claro que existe sim uma, um certo cuidado, principalmente com sobrecarga, mas a gente precisa trabalhar a força sempre, sempre. Né? E aqui ele fala um pouquinho sobre os períodos sensíveis para desenvolvimento da força máxima explosiva. Aqui o próximo fala muito sobre flexibilidade, e a flexibilidade, pessoal, perceba que aqui, quando ela entra na puberdade, a flexibilidade está lá no alto, está intenso e ela vai caindo. Por quê? Porque a flexibilidade, cara, tem que trabalhar daqui para baixo. Daqui para baixo que está fundamental para você desenvolver a flexibilidade. Quando chega aqui, depois da fase da puberdade, pouco se tem de desenvolvimento aí da flexibilidade. Pode ver que ela vai caindo. Então, a flexibilidade é algo que a gente precisa trabalhar muito até os 10 anos de idade. Depois dos 10 é muito difícil correr atrás do prejuízo. Então, aqui é uma fase sensível da flexibilidade. Aqui ela fala de coordenação. A coordenação também é uma fase que precisa ser muito bem desenvolvida antes, né? Porque depois da puberdade, a tendência é que ela caia um pouco mesmo os níveis, né, de desenvolvimento da coordenação. Então, se trabalha bastante daqui para trás. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, né, existem mais duas tabelinhas lá na fase, mas no PDF que vocês vão poder olhar. Mas aí eu deixo aqui, mas eu vou deixar para vocês o PDFzinho, beleza? E aqui agora falando um pouquinho sobre o Gotani, né? Eu gosto muito da linha de pensamento dele. Então, ó, é de extrema importância que as crianças adquiram um vasto repertório de habilidades básicas para não ter problemas na aquisição de habilidades específicas. Então, a gente viu lá que a fase ali das habilidades básicas até os seus 7 anos ali, né? Ela se torna uma fase, como eu falei, importantíssima. Importantíssima para quê? Para desenvolver as habilidades básicas ali que a criança vai precisar para quando for desenvolver as habilidades específicas, ela já possua aquela habilidade básica. Então, vamos pensar aqui, como eu falei, vamos dar um exemplo aqui do basquetebol. Pô, o basquetebol, a criança primeiro precisa aprender a quicar, né? A passar e arremessar para depois ela aprender a fazer as estratégias, os sistemas de defesa, o sistema de ataque, arremessar a bola saltando. Então tudo é um processo. Eu não posso querer que ela pegue a bola na mão e já faça o arremesso com um salto antes mesmo de aprender a quicar a bola no chão. A evolução precisa sair do básico para o específico. E quanto mais estímulos eu ofertar, mais recursos, mais repertório motor ela vai ter para quando ela precisar lá na frente de uma habilidade mais específica, ela ter esses recursos para responder aos estímulos, certo? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho também de uma frase de Galahu,
né? A criança necessita de uma abundância, mais uma vez, a criança necessita de uma abundância de oportunidades, movimentação e instrução numa variedade de atividades físicas vigorosas e diárias com o objetivo de desenvolver suas capacidades singulares de movimento a um nível ótimo. Então, mais uma vez, galera, a importância de se estimular sempre, mais estímulos, quanto mais estimulada a criança for, melhor ela vai se desenvolver, mais recursos ela vai ter para se desenvolver, mais possibilidades mais informação ela vai ter, melhor ela vai responder aos estímulos. Beleza? E agora aqui nós vamos chegar numa fase bem sensível, bem importante, que é a questão da avaliação. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa avaliar. Então, você, professor de escola, você, personal, você que trabalha até com entretenimento, aí, recreação em hotel, recreação em festa, você precisa avaliar o seu desempenho ali, né? Agora, mais especificamente, quem trabalha com desempenho mesmo, né? Ou seja, você que é professor de escola, ou você que trabalha com personal, essa avaliação ela é importantíssima ser feita. E eu não posso fazer essa avaliação apenas físico-motora. Como a gente viu, o ser humano ele não se desenvolve só fisicamente ou motoramente, e a atividade física, o exercício físico, o esporte, ele não desenvolve apenas o físico e o motor. A gente não pode nos limitar na hora de fazer uma avaliação em apenas avaliar o aluno fisicamente ou motoramente, ou seja, avaliar se ele sabe quicar a bola ou se ele não sabe, se ele sabe chutar a bola no gol ou se ele não sabe, se ele sabe pular corda ou se ele não sabe. A gente não pode fazer só esse tipo de avaliação. A gente também precisa fazer uma avaliação afetiva, uma avaliação social, né? O que, que esse aluno faz dentro da minha aula, que são importantes para uma parte afetiva, para uma parte social, como que ele convive com os outros, né? Como que ele respeita as diferenças ali que existem entre os seus pares. A gente também precisa fazer uma avaliação cognitiva, ou seja, o processo de conhecimento, né, de desenvolvimento, ele não pode se limitar. Não é só porque eu sou da educação física que a minha avaliação vai ser só física. Eu preciso entender tudo isso, gente. Cognitivamente, eu preciso. Às vezes, o meu. Vamos dar um exemplo aqui. Um aluno não consegue jogar o pique-bandeirinha. Aí eu falo, pô, esse menino não consegue jogar? Por que será? Às vezes ele não entendeu o jogo, às vezes cognitivamente ele demora mais para compreender. E eu preciso levar isso em consideração, certo? Às vezes o resultado, o desempenho dele fisicamente no jogo é resultado de uma parte cognitiva falha, né? Ele não entendeu direito como que funciona, ou ele não compreendeu direito como é que é a ação, aí fisicamente ele não vai responder. Então a gente precisa, na hora de fazer essa avaliação, fazer uma avaliação completa. Eu costumo dividir a minha avaliação nesses três quesitos: física, motora, afetiva, social e cognitiva. Beleza? E aqui também fazer uma avaliação em três fases, certo? Uma avaliação diagnóstica, ou seja, toda criança, todo ser humano, né, toda criança, a gente está falando de criança, toda criança quando chega para você, ela já chega com um pré-requisito. Às vezes ela vê, vamos colocar aqui um aluno de personal, quando você chega para trabalhar com ele, ele já tem um pré-requisito, então você precisa fazer uma diagnóstica ali do que como ele está. Não adianta o pai ou a mãe falar para você, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem dificuldade com isso, ele tem dificuldade com aquilo. Você precisa entender isso. Você precisa ver, você precisa analisar. Então, fazer essa avaliação diagnóstica do aluno é importantíssimo. E essa avaliação diagnóstica ela é feita com análise, avaliação, você olhando e escrevendo. Ela pode ser feita com medidas, você pode fazer medidas do seu aluno, e ela também é feita com conversa com os pais para você entender um pouco o que essa criança traz de bagagem. Por que eu estou falando isso? Na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as relações, né, familiares também e tal. Então, às vezes, a criança traz com ela um desempenho motor que vem, né, do convívio que ela tem ou não tem com outras pessoas, a liberdade que ela tem ou não tem de poder brincar fora de casa, poder brincar na rua, fazer esse tipo de situação. Então é preciso fazer essa avaliação diagnóstica e sempre ter tudo anotado. A avaliação formativa, que é a avaliação
do processo. Não adianta você avaliar só no começo e no fim, você precisa avaliar o processo todo, né? Você precisa deixar, ter bem claro com, como que ele está como ele está evoluindo, o seu aluno está evoluindo no aspecto, em cada aspecto ali, né? Gradativamente. E isso é fundamental para quê? Para você conseguir, porque da diagnóstica até a somativa, que é o resultado em si, existe um processo, certo? Se no meio do caminho você percebeu que, né, fazendo a avaliação formativa ali, na formação, você percebeu que existe um problema que ele não conseguiu resolver ainda, você precisa mudar a estratégia. Então, essa avaliação formativa é fundamental para quê? Para que você acompanhe o desenvolvimento, para que se precisar fazer alguma mudança, você faça antes de chegar na somativa, que é número, né? A somativa mesmo é só de número, tá? Tem muito a ver com número. Então, é importante você ter essa consciência de fazer essa avaliação é, fazer essa avaliação gradativa, certo? Então, eu costumo fazer dessa forma também a avaliação dos meus alunos. É importante, né, a gente entender um pouco desse mundo infantil. A gente passou aqui um pouquinho sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento, sobre as fases ali. Vou deixar para vocês alguns PDFs para vocês darem uma estudadinha aí, para vocês pesquisarem um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Esse capítulo foi um capítulo bem introdutório, assim, na verdade, acredito que quem está aqui já tem um pouco dessa visão, né? Já tem um pouco desse know-how aí do mundo infantil, e a partir do nosso próximo encontro agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a prática mesmo, sobre a prática pedagógica, sobre o professor ali, a ação do professor, a importância da gente da comunicação e do processo criativo para a gente conseguir melhorar cada vez mais a nossa performance como professor. Melhorando a nossa performance como professor, a gente vai melhorar a performance dos nossos alunos. Beleza, pessoal? Então, para o nosso próximo encontro, o encontro aqui que que nós vamos ter, que vai ser sobre a arte de se comunicar. Vamos conversar um pouco sobre essa importância da comunicação no contexto global e geral, assim, né? A importância da comunicação com o seu aluno, como você deve se comunicar com ele, como falar, né? Como se dirigir a ele, a importância do diálogo e da conversa com as famílias, como que eu converso, como que eu faço a explanação como eu falei, da avaliação ali dos resultados, né? A comunicação inicial também, como que a gente pode fazer essa comunicação mais efetiva, e também a comunicação externa, né? Algumas dicas de como você pode se comunicar com o mundo de fora ali, principalmente nas mídias sociais, uma comunicação que pode te auxiliar aí na hora de trazer clientes, na hora de reter clientes e até na hora de criar ali a sua personalidade, sua persona ali, que tá a palavra da moda. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado desse primeiro momento. Fique com a gente até o terceiro módulo e até a próxima. Valeu, até o próximo encontro. Tchau, tchau.